Irmãos, nós estamos plantando essa igreja desde 2019. Então, 5 para 6 anos. Né? Então pensem, eu já usei até esse exemplo, né, em outros momentos. Pense numa criança de 5, 6 anos de idade. É uma criança. A plantação, neste sentido, ela naturalmente se encontra numa fase de amadurecimento. Nós tivemos, durante esse período, uma grande quantidade de séries de mensagens diferentes. Inclusive, nesses últimos dias, começamos a perceber algumas séries necessárias. Né? Esta aqui é uma. Mas, por exemplo, em 5 para 6 anos, nunca fizemos uma série sobre família. Tivemos muitas séries marcantes. Então, séries, algumas delas muito marcantes para a vida dessa igreja. Mordomia e hospitalidade. Quem se lembra dessa? Estávamos no hotel. Ou era o colégio ainda? Não lembro. Uns aos outros foi uma das que mais marcaram a vida da igreja. Estava no hotel. Uns aos outros. Os 10 mandamentos. O Sermão do Monte, que foram 30... Quem lembra? 32 sermões? É por aí. Se você pensar que um ano tem 52 domingos, então 32, 34 domingos sequenciais, Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, capítulo 5 de Mateus ao 7, verso a verso. No meio do caminho, naturalmente, a oração do Pai Nosso. Grande parte disso está no YouTube já. E outras séries e outros sermões. Mas nós percebemos então, nessa fase de amadurecimento, a necessidade de trazer este tema, resoluções de conflito dentro do reino. Onde hoje nós vamos falar, a partir desse texto, sobre um determinado tipo de confronto que restaura, sabe? Uma determinada tristeza que redime. E é um tema completamente contracultural, não somente quando você pensa num contexto secular, ou seja, não cristão, mas, incrivelmente, dentro do próprio contexto cristão, é um tema hoje contracultural. Que tema? Esse tema da necessidade de encarar de fato conflitos dentro de uma comunidade de fé e, biblicamente, trabalhar a correção desses conflitos. João Calvino, ele dizia que existem 3 marcas de uma igreja verdadeira. Né? Depois, séculos depois, Mark Dever vai colocar mais 9. Né, marcas de uma igreja saudável. Mas João Calvino disse que havia 3. A correta administração dos sacramentos, ou seja, batismo e ceia, de forma correta. A fiel exposição às Escrituras e o exercício da disciplina na igreja. Mas por quê? Isso. Irmãos, pelo que eu disse aqui até antes de começarmos o culto, no nosso prelúdio, depois de Gênesis capítulo 3, que relata a rebelião da humanidade em relação ao Criador, o padrão é conflito. O padrão é conflito. Você pega o que acontece ali, né? Você pega, depois do pecado, homem e mulher já começam a brigar. Né? O que um capítulo antes, Adão, que ansiava, que olhava e não via uma companheira como, né, uma fêmea, como os outros, no caso, os animais tinham. Né? Após o Senhor presentear Adão com a Eva, vocês lembram? Qual a primeira coisa que ele fala? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O sujeito faz um poema
Ele fica doido com aquela mulher linda, nua, na frente dele. Essa era a realidade. Para no capítulo seguinte ele dizer: a culpa dessa desgraça toda, Deus, é tua e dessa mulher. Tua porque foi tu que me deu. E essa miserável, ou seja, não foi dele a culpa, né? Ele tira fora o corpo. A culpa foi dele. A culpa foi dele. Mas você tem então uma desconexão entre Deus, entre a humanidade, né? Entre os seres humanos, entre a própria criação, onde a própria terra não iria mais facilitar a vida do homem. Com o suor do teu rosto tu vai comer. O que significa? Não vai ser fácil. E aí você vai para o capítulo 4 de Gênesis. Caramba! Um assassinato, onde um irmão mata o outro irmão, Caim e Abel. E dali para frente, irmãos, é ladeira abaixo em relação à humanidade. Óbvio que o próprio Senhor Deus, mantendo aquilo que ele havia prometido no próprio Gênesis 3, da semente da mulher vai vir um que vai resolver essa bagunça que vocês fizeram. Já falava ali de Jesus, de Cristo, que nasceria ali séculos depois, séculos e séculos. Esse é o padrão, então. Um padrão de pessoas que, distantes de Deus, distantes do Criador, se encontram distantes umas das outras e estão em pleno conflito o tempo todo. No entanto, a proposta do reino de Deus, a proposta de Cristo que instaura o reino de Deus, é uma proposta de reconciliação. Primeiro com Deus, e se reconciliando com Deus, que é amor, você aprendendo a se relacionar com Ele, aprende agora como se relacionar com as outras pessoas. Porque agora você volta a conhecer o padrão de um amor perfeito. Um amor abnegado. O amor que não está esperando nada em troca. Deus não está esperando nada em troca sobre você. Você não tem nada para oferecer para Ele. No entanto, Ele tem tudo a oferecer para você. Ou seja, isso se chama, ou faz parte do que se entende como graça. Não temos nada para retribuir, mas apenas para aproveitar da realidade de Deus. Tudo bem. Só que hoje, eu estava dizendo, é contracultural isso, né? Essa ideia de você realmente tocar na ferida. Ontem nós tivemos reunião da mesa administrativa, mais os conselheiros, e num determinado momento, nós até comentamos, não é, como que a liderança de uma igreja, ela pode se enganar, ou decidir ser enganada, sabe, por si própria. Em olhar para a igreja, vocês estavam agora há pouco, alguns minutos atrás, orando, cantando, não é isso, irmãos? Diante do Senhor, lendo a palavra, lendo com vigor. Inclusive a gente tem que treinar mais isso, hein? É para ler, meu irmão. É para a parede tremer. É para a turma lá fora estar ouvindo a igreja aqui anunciando a palavra de Deus. Mas a gente vai melhorar. Os irmãos foram bem para um treino. Vamos melhorar mais ainda. Mas nós vimos isso agora há pouco. E o grande erro de uma liderança é olhar para isso, olhar para a igreja e, sabe, olhar assim e acreditar que está todo mundo bem. Está tudo bem. Cria-se uma cultura de máscaras. Cria-se uma cultura onde as pessoas realmente se colocam numa posição de nunca dizer que está com problema. E é óbvio que tem muitas camadas aqui o que eu estou falando, né? Problemas emocionais, problemas pessoais, são uma camada que não é nem o que a gente vai tratar hoje. Mas eu quero mostrar também uma outra camada, que é problemas às vezes uns com os outros. Está tudo bem, até que pisem no seu calo. Ou até que, não sei, você de repente seja
chamado junto à liderança da igreja, né, para ser admoestado. E de repente você não gosta. Enfim, são coisas que acontecem, tá? Estou vendo umas 2 dúzias de irmãos assim com a cara assustada. Irmãos, isso é igreja. Igreja é isso. Os nossos irmãos parceiros da plantação, em 2023, disseram para a gente assim, porque a gente sempre está prestando relatório, né? Então relatamos em 2023, e irmãos, 2023 é um ano para mim ímpar em vários aspectos. Bons, muito bons, mas em contrapartida, quando prestamos relatório para os nossos parceiros de plantação e dissemos o que estava acontecendo, muitos deles disseram, parabéns, estão com um problema? Viraram igreja. Agora é uma igreja. Agora é uma igreja. Está começando a tomar a forma, né? Então foi um ano ímpar por isso. De grandes problemas para cá. E muitos deles, irmãos, talvez nós não soubemos resolver. Ou não soubemos resolver de uma maneira melhor. Por quê? E eu não tenho problema nenhum com isso. Somos uma igreja em fase de amadurecimento. Aí vai vir alguém dizer, então quer dizer que a mesa administrativa desta igreja é imatura. É. Por quê? Bonitão, você é perfeitão? Estão entendendo? É óbvio que botar nesses termos parece uma coisa muito ruim, mas eu sei que alguém pode pensar um negócio desse. E colocando nos termos corretos, não é que seja imaturo. É que estamos dia a dia, mês a mês, lidando com questões que vão surgindo. E a gente achava que plantar a igreja era só experimentar o céu. E não é. E não é. Então, quanto mais rápido nós normalizarmos a realidade de que existem conflitos, que não são somente familiares, profissionais, mas às vezes conflitos, às vezes não existem conflitos no ambiente de fé, mais maduros e mais rápido vamos aprender a trabalhar isso. Hoje nós vamos ver então sobre uma situação aqui na igreja de Corinto, em que Paulo vai nos ensinar como que Deus corrige. No próximo domingo nós vamos olhar para Mateus 18. E no outro domingo, quando eu voltar de férias, nós vamos olhar. Eu estou em dúvida ainda entre 2 textos, então não vou anunciar ainda o texto. Mas a temática é sobre lutas ou brigas da qual vale a pena entrar. Porque tem briga que a gente tem que entrar, irmãos. Tem briga que tem que entrar. E tem briga que você tem que, para a glória de Deus e pela paz no reino, receber o dano. Receba o dano. Bom, me diga o seguinte, ou pense, não é? Quando o pecado de outras pessoas, algo que alguém faz, enfim. Obrigado. Quando a maneira de pessoas ao seu redor agirem, viverem, quando isso te afeta. Irmãos, essa série vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhoso isso aqui. Porque a gente lida com isso o tempo todo. O tempo todo. E já não foi 1, 2 ou 3 vezes que eu tive essa experiência de ver irmãos balançando a cabeça, confirmando o que eu estou falando. Mas quando chega a sua vez de ser corrigido, não
não aceita de jeito nenhum. Aí eu pergunto, meu irmão, tu não é calvinista? Porque o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. O que significa depravação total? Significa que um ser humano, desculpa a expressão, mas é para botar peso mesmo, é um desgraçado, um miserável pecador, o ser humano sem Cristo. Um miserável, necessitado da graça. Em Cristo, nós já não somos mais miseráveis pecadores. Somos santos pecadores. Mas há um outro contexto, uma outra realidade. Fomos libertos, não mais escravizados pelo pecado. Mas pecamos ainda. Por isso a necessidade da correção, da admoestação. Mas são coisas que às vezes nos assustam, nos espantam. Né? Não, o pastor está falando isso, ou irmão A ou B está falando isso comigo, mas eu sou justo. Rapaz, Satanás pensa a mesma coisa, que é justo, não reconhece. Bom, quando o pecado de outras pessoas o afeta, sinceramente, o que você quer ver nessas pessoas antes de perdoá-las? Quando alguém te fere, te faz um mal, seja de forma justa ou não, sabe? Alguém fala algo contra você e não era uma verdade, e aquilo te atinge. O que passa no teu coração? Tem que sofrer. Só vou perdoar quando... Como é que é? Sabor de mel? Vai ter que vir de joelho. Eu nem conheço a música. Vocês sabem o que eu estou falando. A minha vitória, enfim. Antes de você se sentir melhor em relação a essa pessoa, ou perdoá-la, o que é preciso? O que você tem que ver? Talvez você diga, eu só vou perdoar, ou vou me sentir melhor, quando eu observar esta pessoa mal, se sentindo mal. Talvez você diga, eu só vou perdoar o que eu quero dela antes de eu perdoar, para que eu me sinta bem, eu quero que ela peça desculpas. Afinal de contas, quem ela pensa que é? Ela, a pessoa, né? Ele, ela. Eu quero que sofra as consequências. Eu quero realmente que ela sofra as consequências. Ou, quem sabe, você diga, eu quero que se arrependam, que mudem e que experimentem a graça de Deus. Só que para esse tipo de desejo, algumas coisas interiores a você mesmo vai ter que morrer antes. Você nunca de fato vai querer que o seu ofensor, que o seu detrator, seja amado por Deus, experimente a graça da paz que excede todo entendimento, se o teu coração não for mudado. Eu estou só na introdução, irmãos. O que já deveria, ou já se torna, vamos dizer, aplicavelmente, uma reflexão. Porque a palavra de Deus vai dizer, Tiago, né, lá em Tiago, me mostre as suas obras, eu digo qual é a tua fé. Se você não tem obra de perdão e amor, será que você tem fé? Meus irmãos, a verdade é que quando alguém nos fere, os nossos desejos eles vão oscilar entre justiça, eu quero justiça, entre orgulho, me sentir afrontado e atingido,
e às vezes amor de verdade. E esse é o campo onde a fé cristã é posta à prova. Lembram-se, os que estavam aqui, os que não estavam podem depois no YouTube ouvir, não é? Sobre o sermão do Pai Nosso. Lembram-se da última parte do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembram-se disso? Os que estavam aqui. A ideia do texto ali é porque é uma tradução para o português que não é boa. Porque a melhor tradução é não nos deixe falhar nos testes. Ou seja, os testes vão vir e eu não estou negando os testes. Eu estou pedindo, não me deixe falhar, mas me livre do maligno. Me livre dele. Nós vimos isso lá no Sermão do Monte, né? Onde o Senhor prova os seus, testa os seus. Pois é. Talvez uma grande prova de fogo, um grande teste sobre a sua própria fé. Olha, existem muitos. Mas o mais difícil de passar, talvez, é quando você é afrontado. É quando tocam no teu ego, na tua ferida. E a maneira que você vai responder a isso, vai dizer muito sobre você e sobre a sua fé. Irmãos, o que um verdadeiro cristão deve desejar quando há pecado e ferida entre os irmãos? O que você deve desejar? Você não precisa responder em voz alta. Você sabe, não sabe? Mas você consegue honestamente perceber que quando você é ferido, isso que você sabe que tem que ser o modus operandi do cristão, é esquecido? Vocês estão entendendo o ponto aqui? Vocês sabem. Mas na hora que o negócio aperta, você cresce. A sua justiça, a sua verdade, é intocável. É intocável. O que um verdadeiro cristão deve desejar quando há pecado e ferida entre os irmãos é a pergunta que o apóstolo Paulo vai responder nesse texto aqui. Aqui, meus irmãos, houve uma ruptura profunda com a igreja. O apóstolo vai tratar disso num contexto em que, óbvio, mantenha a sua Bíblia aberta, isso é sempre importante, tá? Abra sua Bíblia, aí deixa aberta, e se você um dia for em alguma igreja que o pregador não mande você manter a Bíblia aberta, tenha muito cuidado, porque ele vai falar o que ele quiser para te convencer, sem a Bíblia na mão. Abra sua Bíblia. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 2. Volte algumas páginas da sua Bíblia. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 7, na verdade, ele está concluindo o que ele meio que começa a falar no capítulo 2, tá? Olha só. Estou abrindo aqui a minha, pronto. O apóstolo Paulo dizendo: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Irmãos, eu sei que lendo assim parece truncado e confuso para vocês. Eu vou explicar o que está acontecendo, tá? Verso 4. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês.
Rapidamente, irmãos, qual o contexto? Estamos na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, igreja amada, amada demais. Os estudiosos são unânimes nisso. Parece que é a igreja que Paulo mais ama, e incrivelmente é a igreja que dá mais problema, né? Talvez numa alusão, sabe aquela história, o filho mais problemático é o que a gente dá mais atenção, que a gente mais ama, aparentemente, né? Mas ele amava muito essa igreja, muito. Filho que está lá estudando direitinho, os pais descansam, né? Aí aquele que fica matando aula, parece que é o que tem mais atenção. Essa era a igreja de Corinto, uma igreja hiper problemática. E aí você tem a primeira carta, onde o apóstolo Paulo pega pesado na correção deles. Pega pesado. Depois disso, ele faz uma visita à igreja. Quando ele chega lá, ele é muito mal recebido. A coisa fica feia. A coisa fica feia. Aí, ele envia uma outra carta. Ele faz essa visita dolorosa e depois envia uma outra carta, do qual é chamada de carta escrita com muita angústia, muitas lágrimas. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai chamar de a carta severa. Então vamos lá. Ele escreveu a primeira, foi lá visitar. Quando foi lá visitar, maltrataram ele. Ele vai embora. Nisso, ele envia uma segunda carta. Aí você fala, pastor, é essa que está na nossa mão? Não. Essa segunda, a carta severa, não, nós não temos. Nós temos a menção dela aqui. Então, só para vocês se achem, o que você está registrado no teu texto como segunda carta aos Coríntios, na verdade, seria a terceira. Porque essa primeira nós não temos. Mas sabemos que foi uma carta de correção, tá? Ele envia essa carta, a carta severa, por intermédio de Tito. E aí olha que interessante, não é? Um conflito, a coisa estava feia. E o apóstolo Paulo, a gente não vai ter tempo de ler todos os textos aqui, mas o quanto o apóstolo Paulo estava muito, muito angustiado, em conflito. Ele vai dizer aqui, temores, tribulações por dentro e por fora, temores, tribulações, problemas físicos, ou seja, e emocionais. O negócio estava feio, e nisso tudo uma angústia muito grande. Por quê? Porque a igreja que eu amo, nós estamos brigados. Por que estamos brigados? Porque estão questionando a autoridade do apóstolo Paulo, permitiram falsos mestres, enfim, uma gama de problema lá dentro. E aí ele envia Tito com essa segunda carta. E aí, os irmãos estão no capítulo 2. Vão agora para o verso 12, do capítulo 2. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei quem? Meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, dos que estavam em Troade, parti para a Macedônia. Qual é a situação aqui? Ele mandou a carta por Tito e está esperando ansiosamente a resposta. Tito está demorando. O que o apóstolo faz? Ele começa a ir agora em direção a Corinto, a cidade e a igreja de Corinto. No meio do caminho, ele chega em Troade. Oportunidades para o evangelho se abrem lá, os montes. Só que o amor dele pela igreja e a preocupação era tanta que ele não consegue se concentrar ali. Ele parte para Macedônia. Ele continua tentando ir em direção a Tito, para ver se encontra Tito vindo, entendeu? Se encontrarem no meio do caminho. Quando você vai para o verso 14 do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa: graças, porém, a Deus, a Cristo. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele para de narrar o que estava acontecendo e começa aqui a fazer teologia, a glorificar a Deus, graças, porque nos conduz em triunfo e tal, e tal, e tal. E parece que o apóstolo Paulo, do verso 14, aqui do capítulo 2, até o capítulo 7, ele para de contar a história. E aí no capítulo 7 volta. Mas por que isso? Porque o que se entende dessa carta é que o apóstolo, ele ia escrevendo ela enquanto caminhava. E a gente tem que lembrar que pergaminho na época, meus irmãos, era caro. O papiro, não é? Aquilo era caro, não podia ser desperdiçado.
Então é por isso que aqui no verso 12 do capítulo 2, o apóstolo não tinha encontrado Tito ainda e não sabia da resposta da igreja de Corinto. Todos estão entendendo? Sim? Tá bom. Daqui mais meia hora eu falo para vocês ficarem de pé, se espreguiçar e sentar de novo. Ele não sabia ainda do que estava acontecendo. Então ele está angustiado. Então quando vocês lerem em casa, do capítulo 1 até o capítulo 7, vocês precisam ler um apóstolo que ama o povo do Senhor, que ama o seu rebanho, que está numa jornada para encontrar o seu filho na fé, Tito, seu discípulo, Tito, no meio do caminho, e está escrevendo e assim, e o que ele fala, irmãos, parece que o termo angústia é prata da casa aqui nessa carta, pelo menos o início dela. Capítulo 1, vamos para o capítulo 1. Espera aí. Negócio de tecnologia às vezes mais atrapalha do que... Bom, eu acho que é o verso 3 ou 4. Leiam aí. Que ele vai falar sobre angústias e temores, não é isso? Perseguições. Agora o negócio resolveu funcionar. Verso 4. É ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E o apóstolo Paulo vai nessa pegada, até o texto que nós estamos. E aí, quando chega no texto que nós estamos, o apóstolo vai receber uma notícia. Ele encontra com Tito, e assim, ele não vai dar muito detalhe, mas foi no meio do caminho. Eu imagino o apóstolo dando um abraço no Tito e perguntando, e aí, meu irmão? E aí? Eu sei que a carta que eu escrevi para eles foi severa. Eu sei disso. Mas qual foi a resposta deles? Conte para mim. E Tito conta, e é o que vai gerar o capítulo 7 para frente, ou pelo menos o 7 inteiro. Onde ele vai relatar a profundidade do que aconteceu nessa reconciliação entre eles, né? Para depois continuar do capítulo 8 em diante. Então vamos lá. Havia então essa tensão desenvolvida por eles. E aí, meus irmãos, aqui eu faço uma pequena pausa, um pequeno break aqui, tá? Para aqui, a gente já volta. Temos o apóstolo Paulo como um exemplo de pastor, um exemplo de homem fiel ao Senhor e capaz de qualquer coisa pelo bem do rebanho do Senhor. E eu te pergunto, se é que você já não pensou nisso, o que você espera de um pastor? O que você acha que significa pastorear? Ou o que é ser pastoreado? Óbvio, para muitos irmãos, que eu fiz essa pergunta, eu dei o texto de Efésios capítulo 4. Onde em Efésios capítulo 4 vai dizer que a função do pastor é preparar o rebanho, é capacitar o rebanho para toda a boa obra de Cristo. Esse é o papel. Só que hoje eu quero levar vocês, rapidamente, não precisam abrir. Eu vou só citar, para a gente ganhar tempo. Em Atos capítulo 20, o apóstolo também vai falar algo sobre o que significa pastorear. Vejam. Lá em Atos capítulo 20, do verso 17 ao 38, Paulo, ele vai se reunir com os presbíteros, com os líderes da igreja, ele está se despedindo, está dando instruções, está falando sobre os problemas que vão chegar na igreja depois que ele saísse. E aí, no verso 20, nós temos um destaque aqui. Paulo vai dizer, jamais
deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Então o apóstolo Paulo, ele claramente afirma que ensinou tudo o que era útil aos crentes, não omitindo nenhuma verdade, mesmo as verdades desconfortáveis e difíceis. Verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo reforçando isso. E aí quando a gente vai chegando lá para o finalzinho, vou ler do 28 ao 31, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho. Verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós entrarão lobos. E aí no verso 31, portanto, vigiai, lembrando-se de que por 3 anos, e olha, atenção agora aqui, Paulo se despedindo deles depois de 3 anos, dizendo, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Esse termo, ou essa expressão, não cessei de admoestar, no grego, ele carrega uma ideia de confrontar, corrigir, repreender. Paulo está esclarecendo aqui o seguinte, que parte essencial do ministério pastoral na vida dele foi a admoestação contínua e vigilante, alertando contra perigos espirituais e erros doutrinários. Em outras palavras, com base então aqui, fica evidente, meus irmãos, que um dos aspectos essenciais do pastoreio é o confronto amoroso e a correção. Paulo afirma que o verdadeiro pastor pastoreia por meio de confrontação. Será que é por isso que ele mandou aquela carta severa? A carta é tão severa, nós não sabemos o que é que ele escreveu. Mas o negócio é tão pesado, que a gente leu aqui, e vai ler de novo daqui a pouquinho, que ele tem um misto aqui de emoções, tipo assim, olha, eu me arrependo do que eu fiz, mas não me arrependo. Eu me arrependo porque eu sei como vocês se sentiram, mas não me arrependo porque eu vi o resultado. A carta de lágrimas. O verdadeiro pastoreio, então, vem por meio de confrontação, dia e noite, e advertência, visando o bem espiritual do rebanho e protegendo das falsas doutrinas, dos pecados e dos perigos espirituais. Bom, nós estamos então nesse contexto do apóstolo. O que eu devo esperar de um pastor? Que ele honestamente, observando o meu pecado, tenha a ação amorosa de me entristecer. Mas por que entristecer? Porque, meus irmãos, pensem por um instante. Você já se arrependeu de verdade de alguma coisa alegrinho? Você acredita em alguém que fala para você com as canjicas reganhadas? Me perdoa, eu não quis fazer aquilo. Você acredita nisso? Uma pessoa sorrindo, debochando, às vezes com ironia, dizendo que está arrependido. É confiável uma confissão dessa? Você mesmo. Em alguma coisa na sua vida você voltou atrás, antes de sofrer algum tipo de dor, uma repreensão, algo que te trouxe tristeza. Você se arrependeu de verdade? Não. Há então uma necessidade de fazer com que olhemos para nós mesmos e para o nosso pecado, e isso nos entristece. Por quê? Porque o nosso coração vira e mexe, parece que cai o disjuntor do evangelho, sabe? O velho homem, aquela piada antiga, né? Achei que estava matando o velho homem no batismo, depois descobri que ele sabia nadar. O velho homem está lá,
às vezes se debatendo. Somente Deus, mas aí tem um detalhe, somente Deus produz uma determinada tristeza que causa verdadeiro arrependimento. Então esse seria o resumo do texto. Somente Deus causa uma determinada tristeza que produz um verdadeiro arrependimento, que restaura o relacionamento quebrado e fortalece a confiança pastoral na vida da igreja. Irmãos, vamos agora de forma simples para o texto. O que Paulo queria? O que Paulo estava buscando? Nós vemos isso no verso 8 e 9. A resposta é simples. Com o envio da sua carta severa, Paulo estava buscando uma tristeza que vinha da parte de Deus, porque é uma tristeza que leva ao arrependimento. Então havia do apóstolo aqui uma intenção clara, um objetivo pastoral. O apóstolo Paulo, no verso 8 e 9, ele vai apresentar um misto de emoções. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes. Ainda que por breve tempo, mas agora eu me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem dano nenhum. O apóstolo Paulo então apresenta dois tipos de tristeza. Uma tristeza, ele num primeiro momento apresenta aqui um misto, né, de emoções. Um misto de alegria, mas tristeza pelo que teve que fazer. Ele fala sobre dois tipos. Uma tristeza piedosa e uma tristeza mundana. Uma tristeza que conduz para a vida e uma outra que produz morte. Onde a gente poderia ver isso? Em outra passagem bíblica, em outro contexto. Pedro, encontrando-se com o Cristo ressurreto na praia. O texto vai dizer que depois de perguntar a terceira vez, aquilo é ali que a realidade cai nele. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo. E pela terceira vez, uma tristeza profunda. E Pedro responde para Jesus: o Senhor sabe. Talvez com lágrimas nos olhos. De fato, tendo a percepção pela terceira vez, como que uma maneira de invalidar as 3 negativas que ele dá. O Senhor Jesus intencionalmente o confronta em amor. E aquilo traz salvação. Em contrapartida, Judas, triste, arrependido, ou supostamente, mas triste não a partir de uma tristeza que vem de Deus, mas um remorso. Tenta devolver as 30 moedas de prata. E em seguida, se entrega para a morte. Se enforca. 2 exemplos de tristeza. Um para a vida e o outro para a morte. Meus irmãos, nós temos que ter em mente que confrontar não é vingar. Confrontar é amar com coragem. Mas você tem coragem o suficiente para machucar, visando curar. Deixa eu falar um negócio para vocês.
Eu tenho. A questão é o quanto o seu coração estará disposto a se entregar a uma tristeza que vem de Deus. E do que se trata a tristeza que vem de Deus? Uma tristeza, sabe como que... Pronto, bem-aventurados os que choram. Por que eles choram? Por causa da realidade do seu pecado. A tristeza que vem de Deus é uma tristeza que é gerada por uma percepção da sua real falha, que leva ao arrependimento. A tristeza que vem do mundo, que Paulo vai dizer que leva para a morte, é uma tristeza que você se entristeceu porque você se sentiu ofendido. Quem o pastor pensa que é, da porta de fora para a igreja, ele não tem nenhuma relação com a minha vida. Tenho. E como exemplo aplicativo aqui, tá? Se postar nas redes sociais algo que envergonhe o reino de Deus, você vai receber uma carta severa. Vocês estão entendendo? Porque o teu Instagram, teu Facebook, teu status, o que seja, não é mais teu. Você já era para ter morrido. É de Jesus. Quantas mídias sociais nós vemos das pessoas? E eu também não estou dizendo que é para você não botar suas coisas pessoais. Mas quantas você entra naquilo ali e tu só descobre que a pessoa é crente, né? Porque alguém bateu uma foto dela numa igreja, porque ela mesma, você não diz que é crente. E o pior é quando você tem as irmãs de decote com Salmo 23 fazendo biquinho. Ou, para ser bem pesado com os homens também, os irmãos de calcinha apertada, sabe? Se exibindo. É o nome do Senhor que está ali. Apenas como exemplo isso. Nós olhamos para o texto. Hoje eu estou falando sobre essa prática pastoral de admoestação, que não se pastoreia sem confronto. Por quê? Porque somos pecadores. E o objetivo do pastor é que você se torne mais santo. E para você ser mais santo, você vai sofrer. Vai ficar triste. Porque vai ter que abrir mão de certas coisas que não te convém mais. Então hoje eu estou falando dessa relação pastoral. No próximo domingo eu vou falar agora da relação entre irmãos. Onde cada irmão também tem um zelo diante de Deus para com o outro irmão. Isso vai ser em Mateus 18, semana que vem. Mas o pressuposto é o mesmo. Paulo não foi guiado a repreender os crentes de Corinto por mágoa. Percebem isso no texto? Paulo não queria descontar. Paulo foi guiado por zelo, por amor. O que a gente deve buscar nesse confronto que busca, o que Paulo está buscando? Uma tristeza que gera um determinado arrependimento. O que nós temos que buscar, então, não é esmagar, humilhar ou nem mesmo um sentimento de pena, mas transformar o outro. Qual o objetivo do pastor? É ver vocês mais santos, mais leitores da palavra, se amando mais. Quer saber se o cara... Você quer entender onde está a maturidade de fé do sujeito? Não é se ele ora bem, se ele ora mal, se lê muito, se lê pouco. Em si. Não é isso. Você vai ter muitos cristãos analfabetos, né? Não conseguem ler a Bíblia. Dificuldade de falar, talvez.
Não é esse o ponto. Quer saber a maturidade da sua fé, em que nível se encontra? É o quanto você consegue amar pessoas que te ferem. E busca correção e reconciliação em nome do amor de Cristo e da igreja, e não por você próprio. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Você morre nessa história, nesse processo. Você não importa. O que você deseja então quando alguém peca contra você? Ou o que tem que começar a desejar daqui para frente? Vingança? É isso que você quer? Quando alguém peca contra você? Distância. Corto da minha vida. Vocês lembram do sermão Não Matarás? Quem estava aqui? Dos 10 mandamentos, não é? Quando as pessoas pensam que não matarás ali, tem relação apenas com morte física. E nós vamos ver em outras passagens bíblicas que não matarás tem relação com você xingar o seu irmão. Onde lá no texto, naquela série, eu falei sobre quantos de vocês não têm se tornado cemitérios ambulantes, onde vocês matam pessoas no coração e deixam lá enterrado. E cemitério lotado, com gente morta já saindo pelas covas, fede. E as pessoas sentem o teu cheiro. Talvez quantos, por já ter o coração lotado de tanto matar gente, o prazer da vida é buscar gente em volta para jogar uns corpos lá também. E esses têm que ser repreendidos. E vão ser. E vão ser. Então é isso que você quer? Vingança? Distância? Ou transformação? O quanto você estaria disposto a entregar, como Jesus fez por nós, sendo justo, a sua própria vida, sua própria justiça, suas próprias verdades pessoais, suas, não estou falando da Bíblia, verdade sua, que você criou, narrativa da tua cabeça. O quanto você está disposto a entregar a tua vida para gerar reconciliação e transformação para com aquele que continua pecando contra você ou contra outras pessoas. Pastor, não é fácil. Se você morrer. É óbvio que não é, meus irmãos. Mas eu precisava falar essa frase de efeito assim. Mas é a ideia de que você tem que morrer. Tem que estar morto. Ou num processo, junto a irmãos que amam a Jesus e amam a igreja de Jesus, de mortificação pessoal. Entende? Entende, inclusive, o porquê a existência da igreja, ou a vida, de fato, junto à igreja, é importante para a sua fé? Porque é na comunidade de fé que o Senhor vai colocar homens e mulheres para te matar. E quantos de nós não queremos morrer por causa do outro? Para te matar, para você aprender a suportar. E corrigir em amor. Isso aí é domingo que vem. Irmãos, qual foi o fruto do arrependimento deles? Verso 7 e verso 11. Diz o seguinte, o 7. E não somente com a chegada dele, de Tito, no verso 7, mas também, então ele está dizendo, eu me alegrei muito. Eu estava atribulado, eu estava, olha, lá em Trode, eu não consegui nem parar para fazer uma devocional com a turma, não. Porque meu coração não estava em paz, enquanto eu não soubesse se aquele rebanho se arrependeu. Eu não estava em paz. Só que eu me alegrei muito, verso 7, não somente com a chegada dele,
Tito me alegrou com a sua chegada, mas também pelo consolo que vocês, ele está falando com a igreja lá. Então assim, ele estava registrando tudo. Quando o Tito chega, agora ele muda o tom da carta. Inclusive porque era necessário esse arrependimento deles para o que Paulo ia falar do verso 8 em diante, sobre doações, sobre finanças. Verso 8 em diante, depois você lê em casa. Ele, o Tito, né, nos falou, ou seja, Tito falou para Paulo. Falou o quê? Paulo, eles se arrependeram. Cara, aquela tua carta ali, acho que se fosse eu ia embora, nunca mais voltava. Eu já ouvi isso aqui. Alan, se tu tivesse falado para mim o que tu falou para fulano, eu não sei se eu aguentava. Eu falei, mas revelou que fulano não é crente. Óbvio, nem todos estão situados de tudo que acontece, mas alguns estão situados. De uma determinada moça problemática, que se aproximou da vida da nossa igreja, e nos bastidores desta igreja, como uma serpente, projetou maledicência. Junto aos membros da mesa administrativa, eu chamei e admoestei firmemente. E pouco tempo depois ela se mostrou de fato quem é. A nossa oração é que ela se arrependa e se converta. Mas eu falei, você não é crente. Você tem que se arrepender. Então, e foi nessa que eu ouvi, né? Alan, se eu ouvisse isso aí, eu ia embora. A pessoa foi. Tem gente que acha que eu sou arrogante quando eu falo isso, ainda digo graças a Deus. Irmãos, graças a Deus, a liderança dessa igreja, não é? Temos livrado vocês de cada uma que vocês não sabem. Vocês não sabem. Então quando eu digo graças a Deus foi embora, graças a Deus foi embora, que se converta. Porque aqui não queria se converter, queria criar cisão. Era o que a pessoa queria. Então esse é o espírito aqui, me parece, de Tito para Paulo. Paulo foi firme. Mas Paulo, eles estão morrendo de saudade de você. É isso que ele está dizendo. Que saudade. Percebem o que o arrependimento, a tristeza que vem de Deus produz? Um arrependimento para a salvação que dá fruto, inclusive fruto visível. Verso 11, verso 7, verso 11. Fruto visível. Primeiro testemunho do próprio Tito, que nos falou da saudade. Nos falou do pranto, do choro deles, um choro de arrependimento, e do zelo que agora eles têm por mim. Irmãos, os irmãos precisam de fato valorizar e não reprimir ou afastar homens e mulheres santos do Senhor que com fala amorosa os admoestam. Onde eles disseram, Paulo está dizendo, olha, o zelo agora que vocês têm por mim. Por quê? Porque essas pessoas que se colocam numa situação de resolver o conflito, meu amigo, quantas pessoas assim você tem na sua vida? Pense o contrário. Quantos supostos amigos seus e parentes te viram fazer fazendo bobagem, tomando decisões erradas e não te falaram nada, porque não queriam se indispor. Portanto, o contrário precisa ser visto e precisa ser zelado. E não ficar triste, chateado ou com raiva, mas passar a zelar mais ainda por aquele que te olha nos olhos e fala, você errou aqui. E isso é grave. E ele fala, tudo isso aumentando ainda mais minha alegria. Verso 11.
Vejam, olha, o verso 11, a impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo, ele está num êxtase, ele está numa alegria. Por que isso? Leia do capítulo 1 ao capítulo final do 6. Você vai ver como que ele muda aqui. Vejam, olhem, quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa! O que acontece é que a igreja, ouvindo a demonstração do apóstolo Paulo, corrigiu e repreendeu o faltoso que estava vivendo na igreja e a igreja não corrigia. Que zelo, que defesa, que indignação. Vocês entenderam a palavra de Deus e ficaram indignados. Mas veja, é um indignado assim, com o mesmo espírito. Um indignado que se propõe a se indispor com amor. Mas indignado pela vida de prática pecaminosa. Foi o caso aqui. Que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. A tristeza levou então a tudo isso. E percebem que isso é diferente de remorso, porque remorso não produz fruto visível. Arrependimento, sim. Arrependimento, meus irmãos, não é só chorar, é mudar a direção. Você pode chorar de remorso e não mudar, mas quem chora com a tristeza segundo Deus é transformado e a igreja é curada. O texto não termina aqui. Há algo belo e profundo acontecendo nos versos finais. Qual foi o efeito do arrependimento deles sobre Paulo e sobre a igreja? Meus irmãos, alegria. Uma tristeza intencionalmente sendo provocada, que vindo da parte de Deus gera um arrependimento. Que, meu irmão, quando você topa a tristeza de Deus, que vem da parte de Deus, e se arrepende, sabe o que você gera na igreja? Alegria, contentamento. Verso 13 ao 16. Foi por isso que nos sentimos consolados, e acima da nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Todos vocês. Porque se falei a ele com... Olha só, vamos entender isso aqui. Isso aqui é bonito demais. Então, verso 13. Há uma alegria compartilhada com Tito, não somente isolada. Verso 14. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. Verdadeiros. Qual é a alegria de Paulo aqui? Por que Paulo está eufórico? Em outras palavras, meus irmãos, é porque foi confirmado publicamente a Tito o que Paulo era convicto. Qual é a ideia aqui? Era assim: Tito, você vai levar essa carta lá. E Tito, Paulo, eles te detestam. Se você for lá mais uma vez, vão te dar pedradas. Eles não... Paulo, você tem certeza? Paulo, essa carta aqui vai piorar, Paulo. E Paulo dizendo para Tito, Tito, meu filho, eu tenho convicção de que eles são do Senhor, e a resposta que você vai me trazer vai confirmar isso. É isso que Paulo está dizendo. Foi confirmado publicamente. É Paulo dizendo, Tito, tá vendo? Tá vendo, Tito?
Talvez Paulo abraçando Tito e pulando. Está vendo, Tito? Eu não falei. Eles são crentes. Eles são crentes. Eu te falei. Não falei? Tito, eu sei que nós ficamos apreensivos. Você não tem noção. Depois tu lê aqui o início da minha carta, do meu pergaminho. Eu estava muito apreensivo. Mas, desculpa, eu tinha certeza de que eles iam se arrepender. E aí ele está dizendo para a igreja de Corinto: meus filhinhos amados, eu falei de vocês para Tito. Está vendo? Eu falei. Tito, viu? Igreja, eu falei de vocês para Tito. Eu falei para ele sobre o meu amor, falei sobre o meu zelo. O Tito, ele percebia os meus olhos brilhando. Quantas vezes marejado de lágrimas por causa de vocês. Mesmo com as suas afrontas, mesmo com os seus questionamentos. Quanto a mim, ao meu ministério, mas eu falava com orgulho para Tito: Tito, eles são crentes, eles precisam ser corrigidos, eles vão se arrepender. Confia no Pai. Talvez para muitos, toda essa situação do conflito entre Paulo e a igreja fosse apenas um jogo. Como quem diz: não, Paulo não sabe o que está dizendo, esse povo aí não tem jeito. Mas é Paulo dizendo para ele: meus filhos, que orgulho, que alegria. Sabe por quê? Porque o arrependimento de vocês não me deixou passar vergonha. Vocês se provaram de fato santos do Senhor. Agora, e Paulo está finalizando assim: agora eu realmente posso confiar em vocês. Aliás, eu sempre confiei. É Tito que passou não somente a confiar, mas olha o que arrependimento dele gerou. Com que Tito começasse a amar ainda mais a igreja. É o verso 15 isso. Amar ainda mais a igreja do Senhor. Então o arrependimento daqueles que se permitem serem entristecidos pelo Senhor restaura Paulo. Sabe o que significa, meus irmãos, na prática? Irmãos, a vida pastoral é muito difícil. Antes, uma vez por mês, eu pensava em desistir do ministério. Agora... Mas quando nós vemos não somente vocês caminhando firmes no Senhor, aprendendo a se amar, a se relacionar, mas quando corrigidos, vocês apresentam fruto de arrependimento, isso restaura. Porque a gente vê o objetivo do ministério sendo alcançado, pecadores se arrependendo e demonstrando frutos de mudança, de santidade. Isso restaura a alma. Restaura. Então isso anima o pastor. Isso lá animou Tito. Quando vocês piedosamente se colocam nessa tristeza que vem de Deus, que gera arrependimento, a igreja ela se torna mais coesa, mais unida. Quando eles disseram lá atrás para a gente brincando, né? Agora vocês viraram a igreja porque começou o problema. O que eles queriam dizer é o seguinte: agora vamos ver. É agora que vocês vão ser provados, porque antes estava fácil. É agora que a gente vai ver se essa igreja é do Senhor ou não, com problema. Porque os problemas solucionados, os conflitos solucionados, geram entre a igreja não somente alegria, mas amor, comunhão.
No reino, então, não basta parar o conflito, mas é preciso reconstruir essa confiança, essa comunhão. Meus irmãos, o reino de Deus não nos chama apenas para resolver pendências, mas para viver a comunhão redimida pela cruz, mesmo com cicatrizes. O que o reino revela? Que nós somos nele, porque só a tristeza que vem de Deus, desse reino, pode gerar consolo e alegria. O Evangelho reconcilia com alegria. Toda tristeza no reino aponta para uma reconciliação maior, a cruz de Cristo, onde na cruz o Pai se entristeceu com o pecado também, para reconciliar com alegria os pecadores. E da mesma forma que no verso 6, começa dizendo, Deus consola os abatidos. Nos versos finais, o 13, Paulo finaliza, fomos consolados. Meus irmãos, toda resolução de conflito, então, parte desse pressuposto. É Ele quem entristece, mas é Ele quem consola. É Ele que faz a ferida, mas é Ele quem cura. Vivemos numa cultura que foge de toda tristeza. Qualquer dor hoje é vista como opressiva. Mas lembre-se, nem toda tristeza é ruim. Irmãos, nós temos um livro bíblico que se chama Lamentações. Tu acha que é à toa? Nem toda tristeza é ruim. Parece que a igreja evangélica atual não sabe mais lidar com tristeza. E, de novo, eu sei que eu falo isso e tem muitas camadas aqui. Corro o risco até de fugir do tema principal, porque aqui eu falo de tristeza geral, mas não sabemos lidar com tristeza. Mas existe uma tristeza que vem de Deus, e é um presente de amor que produz vida. Por isso, num púlpito como esse e tantos outros púlpitos saudáveis que existem, pela graça de Deus, o confronto textual tem um objetivo. Se você não sabia disso, tu vai sair daqui hoje sabendo. Todo domingo que tu vem para cá, eu tenho um objetivo. Chuta. Te deixar triste. Uma tristeza que a Bíblia traz para arrependimento. É óbvio que também há consolo na palavra de Deus. Portanto, irmãos, procure mais comunhão restaurada do que uma imagem preservada. Abandona. Irmão, se abandona nesse negócio de precisar se defender, de precisar se preservar. Eu aconselhei uma pessoa essa semana. Tudo a pessoa, uma necessidade de se defender, se defender, se defender, se defender, se defender. Muito angustiada e muito... E eu falei, olha, citando o texto de Êxodo, em que o Senhor fala para Moisés, os teus inimigos serão os meus inimigos. Enquanto você continuar se defendendo, eu vou deixar. Mas quando você resolver parar de se defender, você vai começar a perceber que quem está te defendendo sou eu. E muitas vezes o Senhor vai te defender, te causando essa reflexão, que causa tristeza. Deseje ser transformado por Deus, mesmo que isso doa no início. Ame a verdade o suficiente para deixar o pecado.
Valorize mais a comunhão com aqueles que você entende serem diferentes de você do que com um orgulho mantido. E aí algumas aplicações finais. Você precisa confessar pecado oculto. Deus já expôs internamente a você. Você precisa confessar conflitos. O Senhor te expôs aqui nessa manhã. Arrependa-se e busque a conciliação. Você feriu alguém e nunca pediu perdão? Faça como os coríntios fizeram. Manifeste zelo, temor, reconstrua pontes. Você está evitando confronto com alguém que precisa ouvir uma verdade de Deus? Faça com lágrimas, como Paulo, mas faça. Porque você pode estar sendo um instrumento de Deus para salvar esse irmão, para corrigir esse irmão. Talvez você pode falar, mas pastor, já passou muito tempo. Guarde duas coisas, meus irmãos. Deus não trabalha com calendário. Deus trabalha com corações quebrantados que se propõem a obedecer. Não importa o tempo. Ou uma outra preocupação sua. Eu já pedi perdão uma vez. Peça de novo. Persevere. Entenda que você não quer estar certo, você quer estar reconciliado. E se a outra pessoa não me perdoar? Meu irmão, seu papel é responder a Deus, não controlar os outros. Não interessa. Seu papel é responder a Deus. E se no final de tudo você estiver com medo de encarar? Verso 6. Deus consola os abatidos. Você não conseguirá buscar uma conciliação com lágrimas se você não se propor a ser abatido também. Mas creia que o Senhor está com você no processo e vai te consolar. Então hoje, você está diante do mesmo dilema que os coríntios enfrentaram. Você foi confrontado pela palavra. Não sei o quanto foi entristecido. Mas e agora? O que você vai fazer com tudo isso? É hora de responder. Por fim, você quer saber se é salvo? Pergunte-se: a minha tristeza tem me levado à vida? Ou as minhas tristezas só levam a apartheids? Estou fugindo da verdade ou estou me tornando cada vez mais transparente diante de Deus e diante dos irmãos? Assentados mesmo, feche os seus olhos. Vamos ter um breve momento de